Europa medieval, os felinos tinham uma má reputação, frequentemente associados a bruxos. Olá, como você entrou aqui? Ei, é um bom garoto. Uau, essas garras são bem afiadas. Sai! Deus, como eu estava dizendo. Frequentemente associados a bruxas e cultos heréticos, chegou-se a pensar que Satanás poderia se transformar em um gato preto. Mas como, afinal de contas, surgiu essa percepção negativa sobre os gatos? Vamos voltar à Idade Média e dar uma olhada em encruzilhadas, conjuradores cistercienses e traseiros de gatos. Bem-vindo ao Medieval Madness. E um aviso super rápido antes de começarmos o vídeo. Há algumas descrições de crueldade contra animais aqui, que, mesmo tendo acontecido em um passado distante, ainda podem ser bastante perturbadoras. Considere-se avisado se não quiser ouvir sobre isso, o que é totalmente compreensível. Olha só quem apareceu. Existem muitos exemplos de gatos sendo tratados com carinho como pets na Europa medieval, então nem todos os odiavam. Os medievais tinham uma visão prática dos animais, considerando-os menos seres sencientes e mais criaturas destinadas a auxiliar no cotidiano das pessoas. Gatos eram vistos como animais úteis para eliminar roedores, diferente do que afirmou Henrique de Monville, notável cirurgião do século XIV, citação: o velho cachorro inútil, fedorento e decrépito que mesmo assim recebia cuidados, amor e carinho dos camponeses tolos. Fim da citação. O problema era que havia muito mais gatos na natureza, e o hábito deles de rondar à noite, depois que todo medieval temente a Deus já estava deitado, só ajudava a reforçar a crença de que eram criaturas sinistras e sombrias, que levavam vidas secretas nos compêndios ilustrados de bestas dos bestiários medievais. Gatos costumavam ser vistos como inimigos dos ratos, cumprindo seu papel doméstico ao caçá-los. Apesar de poucas menções à relação deles com humanos em bestiários medievais online, os gatos são descritos como tendo ótima visão. Essa citação pode penetrar a escuridão da noite, assim como se acredita que eles também possam citar. Cobrem seus excrementos com terra para que qualquer animal que passe não sinta o cheiro e saiba que o gato está por perto. O Libre de Naturirum, um livro sobre a natureza das coisas, foi escrito no século XIII por Tomás de Cantim, um teólogo católico flamengo que tem muito a dizer sobre o gato. Com ele, aprendemos algumas opiniões interessantes, como a de que a visão do gato é tão aguçada que ele consegue enxergar um rato mesmo na caverna mais escura. Com sua citação, carbúnculo, olhos de um animal imundo e vil que luta com bufões, que são criaturas venenosas repugnantes, semelhantes a insetos, assim como cobras, mas são imunes ao veneno. Fim da citação. Os gatos vão lutar entre si, se necessário, para defender seu próprio território e precisam beber água depois de uma batalha para evitar que sequem. Eles gostam de brincar com humanos e demonstram alegria cantando, o que supomos ser ronronar. São tão vaidosos que, ao admirar sua beleza sobre um poço, frequentemente caem dentro dele. Eles gostam de se deitar diante da lareira e são tão preguiçosos que queimam a pele antes de se mover, o que dificilmente é um elogio. Brincando de gato e rato, ao entrarmos na Alta Idade Média, os gatos começaram a ganhar uma má reputação. Há vários exemplos na arte e literatura da época. Uma fábula alegórica no Alphabetum Narratum de Arnaud de Liege, de 1308, fez uma comparação entre um gato brincando com um rato e a alma humana sendo perseguida pelo diabo. Em outra coletânea de contos do início do século XIV, conhecida como Sinus Dit, um gato agachado espreita nas sombras, pronto para atacar um rato, mas é enganado e perde sua presa para uma raposa ainda mais astuta. É uma metáfora para lembrar pessoas de temperamento ruim que até elas podem ser enganadas pelo diabo. William Caxton, o comerciante e escritor que se acredita ter trazido a imprensa para a Inglaterra, observou, em 1484, essa citação: o diabo brinca frequentemente com o pecador, assim como o gato faz com o rato. Fim da citação. E há entalhes em igrejas do diabo na forma de um gato, atacando ratos desavisados que representam a alma.
No fim do século XII, o gato apareceu pela primeira vez como demônio em um episódio da vida de São Bartolomeu da Fama, eremita da Nortúmbria. O escritor inglês Walter Map foi o primeiro a vender aos medievais a ideia de que gatos eram usados em rituais satânicos. Quando ele escreveu, abre aspas, "O diabo desce como um gato preto. Diante de seus devotos, os adoradores apagam a luz e se aproximam do lugar onde viram seu mestre. Eles o procuram às cegas, e quando o encontram, o beijam debaixo do rabo. Até a nobreza participou dos atos. Eduardo II Duque de York esperou com alguns escritos. Sobre a caça, ele afirmou, citação sobre gatos selvagens comuns, não preciso detalhar, pois todo caçador na Inglaterra conhece sua falsidade e malícia. Mas uma coisa eu ouso dizer, se algum animal tem o espírito do diabo dentro de si, sem dúvida é o gato, tanto o selvagem quanto o doméstico. E em seu tratado De Fide Legibus, Guilherme de Auvergne alegou que o diabo aparecia para seus seguidores como um sapo ou um gato preto. Mas o ponto crucial veio em 1233, quando o Papa Gregório IX declarou que aqueles considerados pertencentes a seitas heréticas, como os cátaros e os valdenses, estavam adorando o diabo, que por acaso aparecia como um gato preto. Chegou-se a dizer que os cátaros tiraram seu nome da palavra gato durante o ritual, disse o Papa. Fim da citação. Um gato preto, do tamanho de um cachorro pequeno, com o rabo erguido, desce de costas por uma estátua, que geralmente fica no local da reunião. Fim da citação. Ele continua dizendo que todos se revezavam beijando a traseira do gato, até surgir um homem brilhante com pernas peludas de gato. O Papa emitiu a bula Vox in Rama, pedindo aos bispos que apoiassem totalmente o inquisidor papal Conrado de Marburgo em sua missão contra os hereges. Os inquisidores foram advertidos a prestar muita atenção em gatos, sapos e rãs, pois o diabo podia mudar sua aparência para muitos animais diferentes à vontade. Uma das acusações contra os cavaleiros templários, que foram julgados no início do século XIV, era que eles usavam gatos em seus rituais e até rezavam para eles. Vários templários foram acusados de heresia, torturados para confessarem falsamente e depois queimados na fogueira. Parecia que, com o tempo, o gato havia se tornado o símbolo de um herege. O gato entre as galinhas. Histórias sobre as ações diabólicas do gato se espalhavam rapidamente. Uma delas estava contida nas Crônicas de São Dines, compiladas na Abadia de São Dines do século XII ao século XV. No século XIV, um ladrão roubou dinheiro de uma abadia cisterciense perto de Paris e os monges contrataram um feiticeiro para encontrar o culpado. Sob suas instruções, eles colocaram um gato preto dentro de um baú de madeira, junto com um tubo de ar, água e um pouco de comida. A comida era um pouco de pão embebido em crisma, que é um óleo sagrado de unção. Um frasco de água benta também foi colocado no baú. Os monges enterraram o baú em um cruzamento onde ficaria por 3 dias. Tempo suficiente para o feitiço funcionar, o plano era desenterrar o baú no momento determinado. Esfola o gato e usa sua pele em um círculo ritualístico, antes de comer a comida do gato e conjurar o demônio. Bevita, que então revelaria a eles o nome do ladrão. Em 1323, o fabricante de caixas e um dos monges foram queimados na fogueira, enquanto o infeliz gato foi amarrado ao pescoço dele. Os gatos também se tornaram sinônimo de bruxaria. O julgamento de Lady Alice Keitler, na Irlanda, uma das primeiras acusações de bruxaria na Europa, ocorreu em 1324. Acusada de ser herege por seus enteados em seu julgamento, Alice teria usado feitiçaria para se livrar de seus maridos anteriores. Nem preciso dizer que havia dinheiro envolvido. Diziam que ela se comunicava com um demônio que assumia a forma de um gato preto. Felizmente, Alice escapou do país devido à sua riqueza e posição, mas sua amiga Petronella Demet não teve a mesma sorte e foi torturada, açoitada e queimada na fogueira, em Pisa. Em 1347, a suposta bruxa Ricola de Puccio foi condenada à morte por usar magia que forçou um marido e uma esposa a se separarem. Após cozinhar um ovo de galinha preta, ela deu metade ao cachorro macho e metade à gata fêmea, recitando o feitiço. Em nome dos demônios supracitados, sendo Mosectus, Belsubact e Barbectus,
que o amor entre os dois seja desfeito, assim como este ovo é dividido entre o cachorro e a gata. E assim, com o passar da Idade Média, a ideia de que bruxas, especialmente mulheres, podiam se transformar em gatos foi crescendo. Há muitas maneiras de se depenar um gato. Parece que na França, pelo menos, o ódio aos gatos se estendeu até o século XVIII, como o monge beneditino Dom Jean-François escreveu uma dissertação sobre o antigo uso das fogueiras do dia de São João e a queima de gatos em Metz, uma cidade no nordeste da França, em 1758. François mais tarde tornou-se membro da Sociedade Real de Ciências e Artes e escreveu uma história de Metz em 4 volumes. Ele escreveu, aspas, os gatos também faziam parte do ciclo de São João Batista, que acontecia em 24 de junho na época do solstício de verão. Multidões faziam fogueiras, pulavam sobre elas, dançavam ao redor delas e jogavam nelas objetos com poder mágico, na esperança de evitar desastres e obter boa sorte. Durante o resto do ano, um objeto favorito eram os gatos, gatos amarrados em sacos, gatos suspensos por cordas ou gatos queimados na fogueira. Os partidários gostavam de incinerar gatos aos montes, enquanto o corpo amiar, ou caçadores de gatos de Saint-Germain, preferia perseguir um gato em chamas pelas ruas. Em partes da Borgonha e da Lorena, eles dançavam ao redor de uma espécie de mastro em chamas com um gato amarrado a ele. Na região de Metz, eles queimavam uma dúzia de gatos de uma vez em um cesto em cima de uma fogueira. A cerimônia acontecia com grande pompa na própria Metz, até ser abolida em 1765. Fim de citação. Em seu livro Europa, uma História, o historiador Norman Davies descreve como, na feira de solstício de verão em Paris, em meados do século XVI, cito, queimar gatos era uma atração regular. Um palco especial era construído para que uma grande rede contendo várias dezenas de gatos pudesse ser baixada sobre a fogueira. Abaixo, os espectadores, incluindo reis e rainhas, gritavam de rir enquanto os animais, uivando de dor, eram chamuscados, assados e finalmente carbonizados. A crueldade claramente era vista como engraçada. Ela fazia parte de muitos dos esportes mais tradicionais da Europa, incluindo rinhas de galo, iscas de urso, touradas e caça à raposa. Fim da citação. Infelizmente, alguns desses esportes tradicionais e bárbaros ainda continuam acontecendo hoje em dia. Os medievais criam que tudo fora criado por Deus, inclusive os animais, feitos para servir aos humanos. No entanto, o gato, mesmo quando levado para dentro de casa, continuava sendo um animal selvagem, sem a lealdade de um cachorro e incapaz de ser treinado. Como diz Irina Metzler em seu artigo Gatos Heréticos, Simbolismo Animal no Discurso Religioso. Abre aspas. Os gatos eram intrusos na sociedade humana. Eles não podiam ser possuídos. Eles entravam na casa sorrateiramente como ratos e eram tolerados porque mantinham os insuportáveis ratos sob controle. Ela diz que enquanto o gato permanecia, abre aspas, um bom caçador, era útil, mas nunca foi completamente domesticado, vagando livremente de um lado para o outro, fecha aspas. Em um mundo dominado por religião e superstição, gatos, como os hereges, eram considerados indignos de confiança. E para nossos pobres amigos felinos de 4 patas, algo a ser visto com suspeita como animais simbólicos, então, afirma Metzler. Os gatos podem ser o animal herético por excelência. Obrigado por assistir a este episódio de Medieval Madness. Comente se você prefere cachorro ou gato. Eu sou mais de cachorro, mas também adoro gatos. Eles ganharam meu voto após este vídeo só pela forma terrível como foram tratados pelos medievais. Sério, como alguém pode olhar para meu gato Botas e achar que ele era mau? Ou até esse carinha aqui chamado Robin, olha só. Se gostou do vídeo, inscreva-se no canal e, como sempre, te vejo na próxima semana com mais um vídeo. Valeu!